Pessoal, vocês vão se capacitar. Por favor, tome seu assento. Deus já está nesse lugar. Eu quero, em primeiro lugar, pedir um favor aos irmãos. Abra os seus olhos espirituais. Porque se você ficar com seus olhos carnais abertos aqui, você não vai conseguir enxergar e ver nada. E quando nós falamos de fé, é porque é aquilo que a gente não está vendo, mas eu já acredito e creio naquilo que eu já não estou vendo. Isso é fé. Então abra os olhos da fé, irmão, porque até o final desse trabalho, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus vai fazer coisas grandes na vida de muita gente aqui hoje. Principalmente dentro do lar. Deus já falou através do louvor da nossa irmã, Deus está visitando lares nessa noite. Deus irá falar conosco mais e mais. Eu sou grato a Deus, irmão, por essa oportunidade. Irmão, é uma honra, irmão, sempre estar nesta igreja. Uma igreja que nós amamos, aprendemos a amar. E Deus tem feito coisas grandes, né, irmão? Nós temos visto Deus fazer coisas grandes. Então, eu sou grato a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse Deus, num domingo desse, num calor desse, irmão, já estava cheio de cajibrina para lá, cheio de cigarro, cheio de droga, já estava daquele jeito uma hora dessa. Mas eu louvo a Deus porque Ele não me escolheu. Ele te escolheu para estar aqui hoje, porque eu e você não éramos nem dignos de estarmos aqui, mas Ele achou por bondade te dar esta oportunidade de ficar e de estar na presença dEle hoje. Então já é motivo de adorarmos e exaltarmos ao nome dEle nessa noite, só por isso. Então Deus irá falar conosco. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Maria, pela oportunidade, ao presbítero Édico que está dirigindo o trabalho aqui, ao Edson que não está aqui, que me fez o convite também, agradeço a ele por vir, ao reverendo ali que está ali nos ajudando, nos auxiliando, está ali também minha esposa, minha irmã, chegou também o irmão Lucas ali, que nós ligamos para ele, falou que ia vir com a sua esposa, sua família. Muitas pessoas que eu conheço, né, irmão? A irmã Gislaine lá no fundo, a irmã Lúcia, que nós conhecemos pelo Face, e a irmã Juliana ali também, todo mundo aqui, a maioria conhecidos aqui. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém? Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, no capítulo 4. É bom quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, porque o pregador ele tem que ser sensível à voz de Deus. Não só o pregador, na verdade, né? Todos os irmãos têm que ser sensíveis à voz de Deus. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma palavra. Tinha separado uma palavra. Mas o Senhor é quem vai falando, vai, né, dirigindo o trabalho. E a gente, como sensível que é, a gente vai observando que Deus está falando no louvor. Isso se chama liturgia do culto. É o que Deus vai falando no louvor, vai falando no testemunho, vai falando numa palavra, numa saudação. E Deus vai falando sempre a mesma coisa. E eu observando isso, o Senhor mudou tudo e nos trouxe, porque eu já sabia assim, que o tema era esse. Mas Deus ainda não tinha fortificado algo no meu coração. Eu vi com a palavra, separei, deixei ali, mas Deus colocou no meu coração para trazer essa mensagem em cima do tema mesmo. 2 Samuel, capítulo 4. Vamos ler o verso 4 também. Espírito Santo de Deus. 2 Samuel, capítulo 4. E o verso 4. Diz assim, irmãos: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jereel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu
e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Amém? Amém. Irmãos, podem se sentar, dando glória a Deus e aleluia. Irmãos, eu estou com um DVD aqui que eu gravei nesta igreja. Aleluia. Se os irmãos se interessarem, o valor de R$10, os irmãos nos procuram no final do trabalho. Amém? Irmãos, é uma palavra conhecida, né? Uma palavra bem conhecida de todos nós. Eu vou tentar explicar um pouco da história até chegar aqui para nós podermos entender um pouco o que Deus quer falar conosco hoje. Nós sabemos que Samuel era um profeta, era um sacerdote, era um juiz. O povo estava aclamando por um rei. E Deus achou por bem dar um rei. Então Deus escolhe um homem chamado Saul. Samuel vai até Saul e o unge como rei de Israel, sendo ele o primeiro rei de Israel naquele momento. Mas o tempo vai passando, nós conhecemos a história que Saul, ele começou a deixar-se levar pela sua emoção, pelo seu eu. E Deus começa a reprovar as atitudes dele, reprovar as suas atitudes. E sendo assim, Deus já providencia alguém para ficar no lugar dele. Porque ele começou a fazer tudo do jeito que ela queria que fizesse, do jeito dele. Ele não consultava mais a Deus, não fazia mais do jeito que Deus queria que fizesse. Saul começou a fazer da vontade dele, da forma dele. E quando nós fazemos isso, irmão, Deus ele começa a nos reprovar. Porque não é do meu jeito, do seu jeito, não é. Nós queremos, às vezes, até querer ensinar a Deus a trabalhar. Mas o nosso Deus, ele sabe trabalhar, irmãos. Ele sabe trabalhar. Mas Saul foi rejeitado, então Deus toma o profeta até a casa de Jessé. Como nós conhecemos a história, todos os filhos de Jessé se apresentam e todos são reprovados. E ele pergunta: acabaram-se os mancebos, acabaram os meninos? Aí Jessé para pensar e lembra de um que estava no campo, no pasto, apacentando ovelhas. Esse menino era Davi. Deus escolhe Davi, um pequeno, um moço pequeno, um moço humilde, qual quem olhasse não dava nada para Davi. Deus escolhe a Davi, Deus chama a Davi. E naquele momento ele fala: vai lá, chama ele, que eu preciso ungir, porque ele é o rei. Na hora que ele chegou, ele já ungiu como rei. Mas Saul ainda na posse, no reinado, Deus teve que fazer ou criar uma situação para que acontecesse essa volta, até porque Saul ele tinha filhos. E nós sabemos que aquela coisa passa de linhagem em a linhagem. Porque se Saul morresse, com certeza o próximo rei seria seu filho. E assim ia passando de geração em geração. Para Davi ser rei, teria que alguma coisa, algum trabalhar acontecer. Para isso acontecer. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que os filisteus se levantam contra o povo de Israel. E nesse meio um gigante se levanta. Davi foi até seus irmãos para fazer um pedido de seu pai até lá. E ele vai, e chegando lá ele recebe a notícia que o gigante estava atemorizando o povo de Israel. A Bíblia nos diz que, ao contrário de todos os soldados, ao contrário daquele rei chamado Saul, ao contrário deles todos, Davi se ira com aquilo. Davi se enche daquilo, de ira. Como pode ele afrontar o povo de Deus? E o povo, os outros, tudo com medo, tudo temorosos. Nós conhecemos a história, para resumir, até porque o tempo voa, irmãos. Mas Davi vai, enfrenta o gigante. E nessa ele consegue um conceito muito grande com ele. Até porque ele também tocava a harpa, ele louvava, ele salmodiava ao Senhor Davi. Davi fazia isso. E ele cantava para o rei ficava aliviado, porque a Bíblia nos diz que ele não conseguia dormir, ele era perturbado. E com as cantorias de Davi ele conseguia dormir, conseguia ficar em paz. A Bíblia nos diz que
E conforme ele vai crescendo, nós sabemos que a inveja começa a surgir. O rei Saul, de tão bonzinho que era, já passou ao contrário, a olhar Davi com os maus olhos. Dizia ele talvez que, como é que ele pode fazer tudo isso aí? Será que ele está querendo tomar meu lugar? Mas nessa daí, um filho de Saul, chamado Jonatas, olha para Davi, Davi olha para Jonatas e cria um amor, um elo, uma coisa que é sobrenatural entre os dois. Então muitas das vezes Jonatas ajudou a Davi. Quando o rei Saul se levantava com Davi, ele conversava com seu pai para acalmar, para aliviar por causa desse amor. E quando eles viram que estava um amor demais entre eles, eles fizeram um pacto. Eles fizeram um pacto entre eles. Olha, Davi, se eu partir um dia, você vai cuidar da minha família. E vice-versa. Se você partir, eu vou cuidar da sua família. O tempo passa e nós vemos que Saul se levanta com uma ira muito forte contra Davi. Davi tem que fugir da presença do rei. Ele foge, ele some. E nessa que ele desaparece, acontece uma outra batalha. Saul com seus soldados vai para a batalha. Jonatas, seu filho, também pega a sua espada e vai para a batalha. A Bíblia diz que a guerra estava tão forte que o rei Saul viu que ia perder a guerra. E ele falou assim: ninguém é capaz de me matar. Ninguém vai enfiar a espada em mim. A Bíblia diz que ele pega a sua própria espada, põe no chão e se joga contra ela, porque a guerra já estava perdida. Jonatas também, infelizmente, morre nessa guerra. Então veja o que Deus cria, a situação que Deus faz para que a palavra dele venha se cumprir. Porque Deus prometeu a Davi um alvo maior. Aleluia. Deus prometeu um alvo maior a Davi. E Deus criou uma situação para que isso acontecesse. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Se Deus falou, está falado. Se Deus assinou, está assinado. Se Deus prometeu, aguarde, porque Ele é fiel para cumprir. O meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele é fiel e é verdadeiro. Se Ele falou, aguarde, espere, porque Ele é fiel para cumprir na sua vida. Aleluia. Irmãos, eu sinto Deus nesse lugar. Mandar a vassoura da vassoura. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar, irmãos. Tomara, Deus, oxalá que todo mundo está sentindo isso que eu estou sentindo. Porque Deus está aqui. Eles fazem um pacto. E devido a essa situação, Davi volta, vira rei de Israel. E como era uma coisa de Deus, as coisas fluem, as coisas dão certo. Davi vence batalhas, Davi vence guerras. Tudo vai dando certo no reinado de Davi. Davi um dia, sentado lá no seu trono, pensando, meditando, cantando talvez, Deus faz lembrar no coração de Davi de um pacto que ele fez com um amigo. De um pacto que ele fez com um amigo. Ele lembra de Jonatas. Sabia que Jonatas tinha morrido, mas lembrou daquilo que eles tinham prometido um para o outro. Bom é quando temos amigos de verdade. E se você não tem, irmãos, tem um querendo ser seu amigo hoje. Esse um é Jesus de Nazaré. Esse teu amigo não te decepciona. Esse teu amigo não te deixa na mão. Na luta, na prova, ele está com você. Aleluia. Jesus está nesse lugar. E ele lembra, ele chega nos seus servos ali e fala: olha,
engraçado é que esse homem, ele ficou com muita parte das coisas que eram de Saul. Mas como é que é o nome dele? Manda trazer ele aqui agora. Vão lá. O homem se apresenta, como nosso presbítero já leu aqui, que é o tema. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Esse Ziba, irmão, era um mentiroso. Era um homem que não valia nada. E nós já vemos que ele não vale nada por aqui. Porque ele nunca foi servo de Davi. Ele servia a Saul. Mas ele termina a sua vida morrendo de medo de morrer, até porque, como eu falei, como passava de linhagem a linhagem, quem comandava, quem conseguia a coroa, já falava: vou eliminar todo mundo para não sobrar ninguém, só ficar eu aqui no trono e a minha linhagem seguir. Como ele era de Saul, ele já sabia que vai estar me chamando que é para me matar. Aí ele já falou: tu és Ziba? Aí ele já não é doido de falar que não, já olhou e falou: teu servo. Mas não era coisa nenhuma. Deus. Era um mentiroso. Esse homem era um mentiroso. E ele pergunta: olha, não há ninguém da casa de Jonathan, da casa de Saul, para que eu possa ajudar? E nesse mesmo temor que ele teve, ele chega e fala: olha, tem um rapaz aí, filho de Jonas. O nome dele é Mefibosete, ele é aleijado dos pés. Engraçado porque Davi não perguntou, ele só fez uma pergunta: há alguém? Mas ele fez a questão de mostrar o defeito do menino. Ele fez a questão de apontar o defeito do menino. Irmão, às vezes pessoas apontam para você. Pessoas não dão nada para você. Não te valorizam, não te dão valor. Mas o teu momento há de chegar. O teu momento há de chegar. O teu momento há de chegar. Um dia você vai cantar o hino da vitória. Um dia eu estava lá, como eu falei, essa hora era para me estar drogado na rua. Mas o Senhor me separou, me escolheu. Eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Com a família estruturada, a porta aberta, trabalhando. Deus, Ele sustenta aquele que serve ao Senhor de verdade. Eu creio. Deus, Ele trabalha de uma maneira, irmãos, simples. O problema não é Deus, às vezes. O problema somos nós. Quando o rei descobre isso, ele faz questão: olha, pega a carruagem, vai lá nessa cidade que se chamava Lodebar, e pega esse menino e traz ele aqui. Imagina a situação, irmão. Agora tudo imaginação minha isso aqui. Nós sabemos que Lodebar era uma terra de esquecimento. Era comparada até com aqueles lugares onde ficavam os leprosos. A cidade dos leprosos era até comparada como ela. Só para você ter uma noção. Ali só tinha gente, irmão, pobre, gente que ninguém dava valor para ninguém. Eles moravam ali em Lodebar. O povo queria um poço para beber água, não tinha um poço. Eles queriam pelo menos uma poça no chão de água, não tinha. Vendedores, nem passava por lá, ia vender o quê? Para quem? Era um lugar de esquecimento. Mefibosete estava naquele lugar. Imagino eu agora, as carruagens chegando, aquele povo chegando do rei. Todo mundo aglomera, porque era coisa nova. Ninguém via aquilo. Uma cidade de esquecimento, uma cidade que não tinha nem ortopedista para Mefibosete cuidar dos seus pés, não tinha. Aquelas carruagens, todo mundo, o que é isso? Aí começa todo mundo a sair e olhar. Aí pergunta: onde que é a casa de Mefibosete? Todo mundo aponta, é ali. Todo mundo com medo, fala: pronto, vai matar todo mundo aqui, vai matar o menino. Eu falo: o nome do menino é lá, tá lá. Na hora que chega lá, o dono da casa, que não era Mefibosete,
era o outro homem. Recepciona, eles batem na porta, o homem abre. E eles falam: olha, nós viemos atrás do príncipe Mefibosete. Aleluia. Talvez o homem olhou e falou, deu risada e falou: o quê? Príncipe? Na minha casa? Rapaz, tem uma Mefibosete aí, mas príncipe ele não é não. Aí ele: Mefibosete! Lá vem ele se arrastando, com seus pés quebrados. Quando chega lá, eles falam: é tu, Mefibosete? Aleluia, Deus. Eles teu servo. Deus, que glória. Eles olham para ele e falam: é tempo de sair de Lodebar. Aleluia, Deus. Eu creio, Pai. É tempo de sair de Lodebar. É confirmação. Deus santo e poderoso. É tempo de sair dessa vida de desgraça. É de Deus, Pai. É tempo de sair dessa vida de escassez. Chega! O teu momento chegou, Mefibosete, é hoje. Xarabracadabradas. Aleluia, Deus. Amandaravassuminavassarab. Eu estou crendo na promessa. É tempo de sair Aleluia, Deus. de Lodebar. Aleluia, Deus. Irmãos, Mefibosete tinha todo o direito na herança, tinha todo o direito de ser um príncipe, mas ele se conformou em morar em Lodebar e ficar ali. Agora eu quero falar um negócio de Deus aqui. Por que você se acomodou? Você é dono de uma herança. Você, irmã, você, meu irmão, é dono de uma herança. A cada um aqui Deus escolheu a dedo para te dar uma herança, te dar do bom e do melhor. Isso não é, irmão, dado, isso pertence a você. Isso pertence a você. Mas por que você não tem vivido isso? Por que fica em Lodebar ainda? Mas nessa noite o rei te chama. Nessa noite o rei te chama: saia de Lodebar. O que eu prometi eu vou cumprir. O que eu prometi eu vou fazer. Espera com paciência em mim, porque eu sou fiel para realizar aquilo que eu prometi. Xarabracadabradas. Ele é fiel para cumprir. Saia de Lodebar, meu irmão. Para de ser hipócrita. Para de ser mal agradecido. Para de ser ingrato com Deus. Porque às vezes, sabe, pastor, a gente esquecemos da onde Deus nos tirou. Aí nós ficamos cabisbaixos, parece que nada vai dar certo. Ah, mas não vem ninguém para a igreja, não está vazio. Irmãos, Deus até aqui te sustentou. Deus até aqui te ajudou. Ele é teu Pai. Ele não vai deixar você desamparado. Deixem falar, deixem te julgar, deixem apontar, porque o dono não é eles, o dono de vocês não é homem, o dono de vocês é Deus. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus, você é homem de Deus. Então erga a tua cabeça, sacode essa poeira e deixa Deus te tomar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te encher nessa noite. Mandaravassuminavassarábia. Começa dando glória, começa exaltando, começa magnificando a Ele.
Tu não era servo de Saul? Sim, senhor. Oh! Pois então agora você é servo dele. Aleluia, Deus. Você vai servir a ele. Irmão, se tu entender, vou lembrar de uma coisa que eu pedi por favor no começo do culto. Aleluia, Deus. Abra os teus olhos espirituais nessa noite. O que é seu, irmão. Ninguém vai tomar. Você crê nisso? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: o que é seu, irmão. E ninguém vai tomar. Xarabracadabradas. Mandarabassubiravassarábia. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E todos eles iriam servir a Mefibosete agora. Aleluia, Deus. Davi olha para Ziba e fala: olha, todo dia, na hora do café, do almoço e do jantar, você pega ele na cacunda, eu não sei o que você vai fazer. Pega ele e traz aqui para comer na minha mesa. Coisa linda, Deus. Porque eu quero que ele sente a mesa junto comigo. Ele vai comer comigo, ele vai morar comigo, ele vai viver comigo. Ele pertence a esse reinado, o reinado também é dele. Irmão, senta na mesa nessa noite. Aleluia, Deus. Xarabracadabradas. Senta na mesa nessa noite. Colhe de melhor que Deus tem para você nessa noite. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer te honrar nessa noite. Deus quer te levantar nessa noite. Xarabracadabradas. Amandarabassubiravassarábia. Xarabracadabradas. Amandarabassubiravassarábia. Senta na mesa, hoje o rei te chama. Venha sentar na mesa comigo, comer comigo, andar comigo. Deixa Deus tocar. Xarabracadabradas. Deixa Deus trabalhar. Saia de Lodebar, saia desta vida. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar, deixa Deus te abençoar nessa noite. Aleluia. Eu quero chamar, irmão, todos, a não ser o obreiro que está ali na porta, lógico, porque está ali na porta. Eu quero chamar todos aqui na frente, irmãos. Aleluia, Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, Santo, poderoso. Irmãos, o que é seu. E ninguém pode Eu tomar. creio, papai, eu Ninguém. creio. Eu vou descer. Eu quero que a irmã Gislaine prepare o louvor aqui. Ela vai louvar. Eu quero que o presbítero ore aqui no microfone. Eu vou botar posição de mão em cada um. Eu quero que você apresente na mão de Deus agora aquilo que está te afligindo. Ai, mamãe, não teve pula-pula dentro, irmão. Deus, Senhor. Eu estou ligando mais para isso, não. Deus fala de todas as maneiras, de todas as formas. E se você crê hoje, você vai sair daqui com a posse da tua vitória. E você vai voltar aqui para contar a bênção em nome de Jesus. Amém? Já colocou aí nas mãos do Senhor aí teu problema? Feche teu olho agora. Eu quero que os irmãos imaginem agora, irmãos. Isso é coisa de doido, irmão. Feche teu olho aí. Imagina uma mesa, irmão, na tua frente. No final da mesa está o Messias, olhando para você. E ele te chama, e ele te convida, ele faz assim, vem. Senta comigo na mesa. Senta comigo na mesa. Eu quero te abençoar. Mandar a vassoura da vassarai. Oh, xarabracadabradas. Se você quiser dar glória, dá glória, irmão. Aleluia. Agradeça.
está te dando hoje. Oh, aleluia! É hoje, Pai! Aleluia! Geração vencer sobre o poder da graça. Os seus filhos estão aqui nessa noite. Ele está com poder e glória. Vai tocando, meu Senhor, poderosamente. Muda história nessa noite. Muda história diante da tua presença. O teu poder e a glória. Que haja transformação. Vai tocando, meu Senhor e amado Jesus Cristo. Renova nessa noite, enche nessa noite, arranca a tristeza, arranca a angústia hoje, vai tocando, vai operando, hoje, diante da sua presença, vai tocando esse lado agora, vai enchendo do Senhor, vai consertando, coloca as bolas flecha, abre o seu boca, vai Senhor, é hoje, agora, não é amanhã, não é depois. Meu Senhor, vai tomar teu lugar, meu amado. Xará. Oh, meu Deus. Pode tomar teu lugar, você.